Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico dessa tarde, começar pela leitura, pelo exame do livro de Números. Nós vamos ler todo o capítulo 1, que vai do versículo 1 até o versículo 46. Assim nós vamos examinar então, começar a nossa leitura, a nossa análise do livro de Números. Vamos ver então, o que nos diz o texto da palavra do Senhor. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Di-Zaabe. Jornada de 11 dias, desde Horebe, pelo caminho da montanha até Seir, até Cades-Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e a região montanhosa, e a baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo, eu vos disse: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que os exponha por vossas cabeças. Então me respondestes e dissestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, e oficiais segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que os amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades-Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e nem te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo,
um homem. E foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e no-lo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis nem temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar. De noite, no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança, e vossos filhos, de quem dissestes: por presa serão. E vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós, virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos segundo tudo que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes. Antes, fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram, desde Seir até Horma. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Meus irmãos, Deuteronômio recebe esse nome porque a palavra Deuteronômio significa segunda lei. E é mais ou menos isso que esse livro se propõe a ser. Um relatório dos discursos principais de Moisés. Esse livro, para simplificar o nosso entendimento, seria um resumo dos relatos e dos fatos ocorridos desde o Êxodo até o livro de Números. Então, todos os acontecimentos ali, desde a saída do povo de Israel do Egito, tudo que vem relatado a partir do livro do Êxodo até o livro de Números está relatado aqui no livro de Deuteronômio. Então, por isso ele recebe esse nome de segunda lei. Este é, na verdade, o quinto livro dos chamados livros da lei.
né, os livros que são cuja escrita é atribuída a Moisés. Daí nós chamamos livros da lei de Moisés. E, como eu disse, ele faz este relato dos discursos principais de Moisés. Moisés aqui, nesse momento em Deuteronômio, ele já está se despedindo do povo, passando a liderança, passando a condução a Caleb, seu sucessor. Né? Porque, como ele mesmo relata nesse primeiro discurso, né, já não é mais da vontade de Deus que ele continue a conduzir este povo. De maneira que ele faz, então, esses discursos relatando. Mas qual a necessidade de relatar ao povo aquilo que o povo viveu? A questão é justamente essa. Né? A questão é justamente essa. Esse povo a quem Moisés se dirige, na maioria deles, não é o povo que viveu estes acontecimentos. O povo que saiu do Egito, na sua imensa maioria, já não existe mais. O povo que viveu essas situações e que viu acontecer estes fatos, na sua imensa maioria, já não existe mais. Da multidão de milhares de pessoas que saíram do Egito, apenas 2 homens vão entrar na terra de Canaã, que são Josué e Caleb. Os demais que entram na terra, para quem Moisés discursa nesse momento, são aqueles que nasceram ao longo desta caminhada. Estes a quem Moisés chama de inocentes, aqui no discurso que ele faz. Então Moisés está relatando para essas pessoas, para esses novos, para esses jovens, para essas crianças, para esses que haverão de entrar na Terra Prometida, os fatos que eles não viveram, mas aquilo que ele, Moisés, viveu juntamente com os antepassados. Moisés tem uma finalidade, Moisés tem um objetivo, né? Manter viva, esse é o primeiro, manter viva a memória pelo relato histórico. Meus irmãos, memória é uma coisa muito importante. Quando nós fazemos uma reunião, nós registramos em ata as decisões principais daquela reunião. Mas há um outro modelo que nós não necessariamente precisa ser chamado de ata também, mas é algo que nós chamamos de memória da reunião. Ou quando nós fazemos um grande encontro, seja ele de que natureza for, nós também fazemos uma memória do encontro. O que é essa memória? Um registro de todas as coisas que aconteceram ali. Quando a gente faz uma ata, a ata precisa constar apenas as decisões, para que sejam executadas, para que sejam cumpridas e conferidas lá na frente depois, se foram executadas da maneira que foram determinadas, decididas. Mas uma memória visa relatar ou relembrar todos os acontecimentos daquele evento ou daquele episódio. Geralmente, quando se organiza uma igreja, alguém fica encarregado de escrever no início do livro de Atos a memória ou o histórico da fundação daquela igreja, desde a primeira pregação, os primeiros cultos, o primeiro batismo e todos os atos que aconteceram ali. Isso se chama memória. A memória é importante para que nós tenhamos sempre a convicção, a certeza, né, a informação de que a vida não começa conosco. Alguém nos antecedeu. Quando nós pensamos em igreja, a igreja não começou conosco. Alguém chegou antes de nós e deu passos. Nós substituímos este alguém nos passos que ele deu, mas caminhamos a partir daquele ponto em que a missão nos foi entregue. Né? Então, aquilo que aconteceu antes precisa ficar registrado. Também, para quê? Para que a gente não erre
onde os nossos antepassados erraram, para que a gente não tropece nos obstáculos que os nossos antepassados tropeçaram, para que a gente não cometa as falhas que os nossos antepassados cometeram. Moisés tem esse objetivo quando faz essa memória no livro de Números. Citar para os mais jovens os acontecimentos passados, as questões primeiras, aquilo que aconteceu na vida e por intermédio daqueles que antecederam esse povo. Para que esses jovens que não viveram aquelas situações, que não viveram, por exemplo, a rebelião de Coré, Datã e Abirão, para esses que não viveram outras situações rebeldes, para que eles não possam cair no mesmo erro de Coré, Datã e Abirão. Para que eles que não viram lá atrás Deus fazer descer o pão do céu, Deus descer as codornizes, mandar as codornizes para alimentar o povo, para esses que não viram essas coisas acontecendo, para que eles creiam que Deus é provedor, que Deus não desampara o seu povo, porque amparou os seus antepassados lá atrás. Então, o mesmo Deus que os conduziu até ali e que os amparou os seus antepassados, é o Deus que é poderoso para ampará-los também nesse momento das suas vidas. Então, esse é o primeiro objetivo do livro de Deuteronômio. Trazer sempre a memória, fazer viva a memória, fazer com que aqueles jovens não se ensoberbeçam pelo fato de estarem entrando na terra, desprezando os seus antepassados. Nós temos que tomar muito cuidado para a soberba não tomar conta do nosso coração e desprezarmos aquilo que nos foi confiado, aquilo que nos foi entregue, aquilo que foi construído por outras mãos que não as nossas. E essas mãos que trabalharam antes de nós, elas precisam ser valorizadas, elas precisam ser respeitadas, elas precisam ser consideradas. Então, este é um dos objetivos do livro de Deuteronômio. O segundo objetivo, meus irmãos, que nós podemos citar aqui do livro de Deuteronômio, mostrar que a condução de Deus a este povo, o povo chegou até onde chegou, e a condução de Deus se deu, a relação, melhor dizendo, a relação de Deus com esse povo se deu através de obediência e também de cuidado. À medida que o povo foi obediente, Deus foi provedor e cuidou desse povo, não permitindo que mal nenhum lhes acontecesse. Então, o objetivo de Moisés também é mostrar isso ao povo. À medida em que vocês forem obedientes a Deus, Ele será zeloso, Ele será cuidadoso, Ele vos protegerá, Ele impedirá que o mal vos acometa, Ele não vai permitir que nada de ruim lhe aconteça, porque Ele é provedor. Então, meus irmãos, em resumo, estas lições nós vamos ter no livro de Números. Nós vamos conhecer um Deus que é provedor, a quem nós devemos obediência, a quem nós devemos obedecer, porque Ele é o nosso Deus. Essa relação nós estabelecemos com Ele. À medida que nós somos obedientes, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo o mal. E muitas coisas ruins que nos acontecem são consequência da desobediência, assim como aconteceu com o povo no passado. A desobediência fez com que muitos não entrassem em Canaã. A desobediência fez com que muitos ficassem pelo caminho. À medida que Josué e Caleb se mantiveram fiéis e obedientes ao Senhor, eles puderam entrar na terra. Lembrando que o próprio Moisés, por ter desobedecido a Deus, quando Deus falou com ele, fala a rocha, e Moisés bateu na rocha. Não foi pelo fato de ter batido, mas pelo fato de ter desobedecido, descumprido uma ordem divina. Deus disse, fala, e Moisés
bateu. Sejamos obedientes, sejamos fiéis, porque o nosso Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas. Prossigamos em obediência. Enquanto formos obedientes, nós teremos de Deus o melhor. Teremos de Deus o seu cuidado, teremos de Deus a sua assistência, teremos de Deus a sua compaixão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nessa tarde, que Ele tenha falado ao nosso coração e que prossigamos em confiar e permanecemos fiéis a Deus em todo o tempo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade. Nós te agradecemos pela tua provisão. Nós te agradecemos pelo teu cuidado. Nós te agradecemos pelo teu amparo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu sempre cuida de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu não permite que nada nos falte em tempo nenhum. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor manifestado. Te pedimos, ó Deus, que tu nos abençoe. Continue sendo o nosso orientador, o nosso guia e protetor, aquele que nos livra de todo mal, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que caminha conosco, que peleja conosco as nossas guerras, aquele que nos dá vitória em todas as situações. Te pedimos, ó Deus, que a tua bênção alcance as nossas famílias, alcance os nossos lares. Tu sabes, ó Deus, o que cada irmão e cada irmã tem passado, o que cada um, ó Deus, tem enfrentado, o que cada um, ó Deus, tem sofrido. Mas tu tens sido companheiro, Senhor, e a tua presença tem sido garantidora da nossa vitória. Ó Deus, permanece ao nosso lado, nos orientando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Cuida de nós, ó Deus, e dá-nos a tua paz. Abençoa e recebe o nosso louvor, a nossa oração. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Nos abençoe e nos guarda. E nos atende à oração. Nós pedimos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Dos milhares foi escolhido para mim.
pecado em mim.